em Joel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 17. Livro do profeta Joel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 17, onde veremos o dia do juízo, do refúgio e da esperança. Nesse texto veremos esses 3 dias. Veremos o dia do Senhor, que vem como juízo, refúgio e esperança. Amém? Joel 3, do 1 ao 17. A palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josefa. E ali os julgarei por causa de Israel, meu povo e minha herança, que espalharam entre as nações. Eles repartiram a minha terra e lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho, para se embriagar. E o que tendes vós contra mim, Tiro e Sidom, todas as regiões da Filistia, por causa quereis vingar-se de mim? Se quereis vingança, retribuirei depressa o que tendes feito. Já que levastes minhas pratas e meu ouro, pusestes meus ricos tesouros nos vossos templos, e também vendestes o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, levando-os para longe da sua prosperidade, eu os tirarei do lugar para onde os vendestes, e retribuirei o que tendes feito. Venderei vossos filhos e vossas filhas ao povo de Judá, e esses o venderão aos sabeus, e uma nação distante, pois o Senhor o disse: proclamai isso entre as nações, preparai a guerra, convocai os guerreiros, aproximem-se todos os homens de guerra e ataquem, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lançai as vossas podadeiras. Diga o fraco: sou forte. E apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e ajuntai-vos. O Senhor faz descer para lá os seus guerreiros. Levanta-se as nações e subam ao vale de José, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai, pois, porque a colheita já está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, pois a sua maldade é grande. Multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão e o seu resplendor. E o Senhor brada de Sião, e desde Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. E assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, e o meu santo monte, Jerusalém, será santa, e estrangeiros não o ocuparão mais. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo: continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações, continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade, que eu diminua para que Tu cresças, eu suba para que Tu apareças, Senhor. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Queremos e precisamos ouvir a Tua voz, ó Senhor. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, através das orações, através da palavra lida, nós te pedimos, Senhor, continua a bradar em nossos corações.
Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade neste lugar. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade, para que a honra, a glória, para todo sempre seja Sua, Senhor. Continua, Senhor, conosco, que cada um aqui venha ouvir o Senhor falando e venham sair daqui cheios da Tua presença, cheios de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada nós vimos a respeito da promessa que o Senhor fez ao povo de Israel e também fez a todo o seu povo. Agora nós, Israel de Deus, santa, Israel espiritual de Deus, a que o Senhor derramaria todo o seu Espírito sobre toda a carne. Deus promete àquele povo que, por causa do arrependimento daquele povo ter se voltado para Deus, aquele povo ter reconhecido os seus erros e se voltado para Deus, Deus promete que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. 2500 anos depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vimos o derramar do Espírito Santo de Deus. A promessa que o Senhor disse que faria e aconteceria naquele grande dia, Ele cumpriu em Atos dos Apóstolos. Uma parte desta promessa nós ainda veremos que é nos finais dos tempos. Quarta-feira passada nós vimos a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Joel vai, nesse capítulo de número 3, também nos falar a respeito desse dia. E nós veremos esse dia do Senhor, um dia de juízo, um dia de refúgio e um dia de esperança. Veremos de acordo com a divisão de textos aqui, de acordo com isso. E eu quero lhe perguntar, você já pensou em como será o dia em que Deus julgará todas as coisas? Você já parou para pensar e analisar como será este grande dia? Como será o dia do Senhor? Talvez nós podemos lembrar e olhar para esse dia como a internet ou os filmes nos mostram uma grande explosão e destruição de todas as coisas. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos olhar para esse dia como um dia de salvação. Um dia que o Senhor voltará para buscar a sua noiva amada. O dia que o Senhor derramará da sua graça e o seu poder sobre a minha e a sua vida. Eu quero que você pense sobre este dia. Como será maravilhoso para a igreja do Senhor este dia. Como será maravilhoso para aqueles que guardaram azeite para a vinda do noivo. Como será maravilhoso a volta de Cristo Jesus para aqueles que o aguardam e o esperam. Joel profetiza para um povo em crise, mostrando que Deus não ignora a injustiça, mas também não abandona o seu povo. Joel aqui no versículo, nos capítulos primeiros, 2 ao 3, ele está demonstrando ao povo que Deus, Ele não esquece do seu povo. Ele está nos mostrando que Deus, Ele não ignora a injustiça praticada por ninguém. Às vezes o povo procura por justiça e tem dito que Deus está tardio em cumprir, em julgar. Deus, Ele julgará toda a injustiça. Deus julgará todos os desejos, todas as obras. Ele julgará. Nada está passando em oculto nos olhos do Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas esse texto também nos demonstra que o Senhor não abandona os seus. O Senhor prometeu, ressuscitou e vivo está, e prometeu que voltará para nos buscar, para onde Ele estivermos nós também. Por isso, creia no Senhor, confie no Senhor. Esse texto em Joel 3 nos revela 3 grandes verdades sobre o dia do Senhor que precisamos entender hoje. As 3 verdades que precisamos entender é o juízo de Deus, o refúgio de Deus e a esperança do Senhor.
Veremos do versículo 1 ao versículo de número 8 e falaremos sobre o dia do Senhor, o dia do juízo. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão. A palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer a vale de José, e ali as julgarei por causa de Israel. O Senhor está dizendo que Ele ajuntará, Ele trará para perto todo o seu povo que foi escravizado, o seu povo que foi vendido, o seu povo que foi espalhado por toda a terra. O Senhor ajuntará, e o Senhor reunirá todas as nações, todos os povos, línguas e nações. O Senhor ajuntará e fará descer o vale de José, e ali as julgarei por causa de Israel. O Senhor julgará todos os povos, língua e nação. Joel está nos dizendo sobre o poder que o Senhor tem sobre todas as nações. Ele não tem o poder e autoridade somente sobre um povo específico, mas Ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as nações. Ele julgará todas as nações. As nações são reunidas no vale de José. Ou o Senhor julga, o Senhor julgará todas as nações. Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou, mas Ele recebeu a autoridade de julgar todas as nações. E lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho para se embriagar. O Senhor está dizendo que Ele está vendo todas as coisas. Talvez nós podemos imaginar e dizer: o Senhor não está vendo o que está acontecendo nesta cidade, o Senhor não está vendo o que está acontecendo em nossa nação, o Senhor não está vendo o que está acontecendo no país inteiro, o Senhor não está vendo essas coisas. Mas o texto de Joel está nos dizendo que lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho para se embriagar. O Senhor está vendo todas as coisas. Nada passa encoberto dos olhos do Senhor. Nada passará encoberto dos olhos do Senhor. O que tendes vós contra mim, Tiro e Sidom? Pergunta ao Senhor. E todas as regiões da Filistia, por acaso quereis vingar-vos de mim? Se quereis vingança, retribuirei depressa o que tendes feito. O Senhor está perguntando: o que tem vocês contra mim? O que tem vocês contra mim? Aquele que se levanta contra o povo de Deus está se levantando contra o próprio Deus. O texto está nos dizendo que Deus está dizendo: que tendes vós contra mim, Tiro e Sidom. Mas Joel está dizendo que o povo foi espalhado, o povo foi perseguido, o povo foi humilhado. Mas o Senhor está dizendo: o que tendes vós contra mim? Quando as pessoas se levantam, ou quando as nações se levantam contra o povo de Deus, elas não estão se levantando contra um povo, mas sim contra um Deus poderoso que não perde batalha. Quando as pessoas se levantam contra mim e a sua vida, elas não estão se levantando contra nós, mas estão levantando contra Deus. Quando as pessoas se levantam contra a igreja do Senhor, elas se levantam contra Deus. Assim como o Senhor encontrou Paulo e perguntou para ele: por que, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor, mas o Senhor disse: por que me persegues? Aqui o Senhor está dizendo que quando se faz algo está fazendo contra o Senhor. E ele disse: por acaso quereis vingar-vos a mim?
Se quereis vingança, retribuirei depressa o que tendes feito. Já que levastes minha prata e meu ouro, pusestes meus ricos tesouros nos vossos templos, e também vendestes o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, levando-o para fora da sua propriedade. Deus julga a maldade cometida contra o seu povo. Deus julga a maldade cometida contra o seu povo. Retribuição divina. Ninguém escapa da justiça de Deus. Ninguém escapará da justiça de Deus. 7. E eu os tirarei do lugar para onde os vendestes, e retribuirei o que tendes feito. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas ao povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus, a uma nação distante, pois o Senhor o disse. O Senhor está dizendo: eu os tirarei do lugar onde os vendestes, e retribuirei o que tendes feito. Não há injustiça no julgamento de Deus. As pessoas receberão a paga pelas suas escolhas, os seus desejos e as suas vontades. Receberão a paga, por isso diz o Senhor: eu retribuirei o que tendes feito. Em Romanos capítulo 2, versículos 5 ao 6, Deus diz: Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Romanos 2, do 5 ao 6. Vamos ver o texto. Que retribui. Mas segundo a tua teimosia, o teu coração, que não se arrepende, acumularás ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Mas segundo a tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumulará ira para ti. Segundo a falta de arrependimento, a teimosia de coração, o Senhor, o povo tem acumulado a ira sobre as suas cabeças para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A retribuição será segundo aquilo que temos feito. E o que você tem feito em sua vida? Será que você tem feito boas escolhas? Ou será que as suas escolhas estão acumulando ira para o dia do juízo sobre a sua cabeça? Como você tem vivido? Como você tem passado as suas escolhas? Você tem feito boas escolhas? Tem vivido para a honra e glória do Senhor? Ou tem vivido para a honra e glória do seu próprio nome? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15, vai nos dizer sobre o juízo diante do grande trono branco. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e a terra e os céus fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. João está dizendo que ele viu um grande trono branco, e as pessoas tentam fugir da presença do Senhor, tentam se esconder do julgamento de Deus, tentam fugir da paga de Deus, mas não achará lugar para fugir da presença do Senhor. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros, e então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, segundo aquilo que eu e você temos
feito ou deixar de fazer. Porque a Bíblia nos diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Joel está aqui dizendo e demonstrando o grande dia do Senhor. O dia que o Senhor virá julgar todos os povos, línguas e nações. Poderemos pegar como exemplo um tribunal humano. Ele pode haver falhas, pode talvez até julgar o inocente, pode condenar alguém como culpado que é inocente, mas o tribunal de Deus não haverá injustiça. No tribunal de Deus não haverá injustiça, pois cada um receberá conforme as suas obras, conforme aquilo que fez ou deixou de fazer. Avalie o seu coração. Estamos preparados para o tribunal de Deus? Avalie a sua vida, as suas escolhas, o caminho que você tem caminhado e andado. E pergunte para si mesmo: eu estou preparado para o grande dia do Senhor, para o tribunal de Deus? Eu estou preparado para a volta de Cristo Jesus? Busque, caso não, busque reconciliação com Ele hoje. Caso você tenha analisado a sua vida e se achou em falta, busque se reconciliar com o Senhor enquanto é tempo. Pois enquanto o Senhor está anunciando e dizendo sobre o seu juízo, Ele está nos dando oportunidade para o arrependimento. Veja como Deus é amoroso. Veja como Deus é um Deus bondoso. O Senhor disse e escreveu e usou pessoas, inspirou pessoas para escrever a sua palavra, para mostrar e demonstrar o dia do Senhor. Não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, o Senhor sempre está demonstrando e dizendo sobre o seu dia. O Senhor sempre está demonstrando e chamando o povo para o arrependimento. O Senhor é um Deus amoroso, e naquele grande dia muitos dirão: ah, Senhor, mas eu não ouvi. Ah, Senhor, mas eu não acreditei. O Senhor a todo tempo está chamando o povo para perto. O Senhor em todo tempo está chamando o povo para o arrependimento. O Senhor em todo tempo está demonstrando graça e amor. Mas muitos quererão e acharão que o Senhor deverá ter misericórdia das pessoas naquele grande dia. O Senhor está dando oportunidade hoje. O Senhor está dando oportunidade enquanto todos os dias, quando acordamos, para nos reconciliar, para voltar para Cristo Jesus, para buscar a presença dEle, pois Ele quer nos salvar. Ele quer salvar a minha e a sua vida. Se você tem vivido uma vida longe do Senhor, volte enquanto é tempo. Volte, pois o Senhor quer te salvar. O Senhor quer derramar a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. Veremos do versículo 9 ao versículo 16, a parte A do versículo 16, nós veremos o dia do Senhor é dia de confronto. Acompanhe comigo em sua Bíblia, do versículo 9 ao versículo número 16, a parte A, e diz assim: proclamai isso entre as nações, preparai a guerra, convocai os guerreiros, aproximem-se todos os homens de guerra e ataquem. O Senhor está chamando, proclamando os povos, as nações, para a batalha final. O povo tem se levantado contra o Senhor. O texto que lemos anteriormente disse: porque estão se irando contra mim? Quando olhamos para a internet, olhamos para a televisão, pessoas têm blasfemado e falado contra o nome do Senhor. Pessoas têm se levantado contra Deus, achando que poderão vencer o Senhor. Grandes e poderosos, ricos, têm juntado recursos em todo tempo,
porque disseram que quando o mundo acabar, eles irão entrar em uma nave espacial e irão fugir da destruição de Deus. Pessoas têm vendido terrenos em planetas, na Lua. A Lua hoje tem um dono. Pessoas ricos acham que poderão fugir da poderosa mão do Senhor. Pessoas têm vivido a sua vida achando que poderão fugir da ira do Senhor. Poderão fugir do dia do juízo de Deus. Poderão ir contra o Deus que fez todas as coisas. É isso que a internet nos mostra. É isso que as escolhas e o mundo onde estamos vivendo nos mostram. Pessoas querendo se tornar o seu próprio Deus. Pessoas querendo criar, tirar e fazer conforme bem lhe atrai viver. Forjai espadas das redes das vossos arados. Deus está dizendo ao povo: pegue o disco de arado e faça as suas espadas. Faça as suas espadas, vem para a guerra, vem para a luta. Pegue aquilo que o Senhor colocou na sua mão e vai à batalha. Vai pregar o Evangelho, vai anunciar Cristo Jesus. Vai lutar contra as hostes malignas deste mundo. E o que você tem nas mãos? O que o Senhor te deu? Nesse caso, discos de arado. Neste caso, foices, como ele vai dizer mais à frente. E lançai as vossas rodadeiras. Em outras traduções, vossas foices. Use a vossa foice como lança. O Senhor tem te dado oportunidades de levar a palavra dele. O Senhor tem te colocado em lugares para que você anuncie as grandes maravilhas de Cristo Jesus. O Senhor tem te colocado em lugares estratégicos e específicos para você dizer: o Senhor está voltando e Ele não quer perder a sua vida. O Senhor está voltando e Ele quer que você seja salvo, mas é necessário arrependimento. É necessário se voltar para Deus. É necessário deixar todas as coisas de lado para seguir a Cristo Jesus. Deus convoca as nações para a batalha final. 11. E apressai-vos e vinde todos os povos em redor e ajuntai-vos. O Senhor faz descer de lá os seus guerreiros. Levantam-se as nações e subam ao vale de José, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em derredor. O Senhor voltará e voltará como juiz. Voltará para julgar todos os povos, línguas e nações. A colheita e o lagar simboliza o juízo total de Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia, versículo de número 13, que diz assim: lançai a foice, porque a colheita já está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordaram, pois a sua maldade é grande. Abre para mim em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao versículo de número 20, onde vamos ver sobre a colheita do Senhor. Nós vamos ver sobre esse texto que nos diz do que é isso. A colheita está madura, de que é esse lagar transbordando. A palavra do Senhor nos diz assim: olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e
E sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e com uma foice afiada na mão. E então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre as nuvens: passa a tua foice e ceife, porque o tempo da ceifa chegou, pois a terra já está madura para a colheita. E assim aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. E ainda outro anjo saiu do santuário no céu, e também com uma foice afiada. E do altar saiu outro anjo com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa a tua foice afiada, e colhe os cachos de vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. E o anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as num grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e dela saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. O dia do Senhor está próximo. Ele julgará, ele colherá todos os povos, línguas e nações. Ele pisará sobre os perversos como uvas e os esmagarão. Quem pode ir contra o Senhor? Quem pode ir contra o Senhor? O poder humano não pode resistir ao braço forte do Senhor. Pessoas têm tentado contra Deus, mas de Deus ninguém zomba. Do Senhor ninguém irá zombar. Pense em um grande império. Se nós olharmos para a história, nós veremos grandes impérios que passaram. Grandes impérios que se demonstravam fortes, que se demonstravam coesos, que se demonstravam conquistadores. Mas aonde estão eles neste momento? Caíram apesar do seu poder, mas também será com todos os que se levantaram contra o Senhor. Todos aqueles que se levantarem contra o Senhor, todas as nações, todos os povos que se levantarem contra o Senhor, cairão, pois ninguém pode contra Deus. Confie que Deus vê e julga toda a injustiça do mundo. Talvez você se encontre aqui nessa noite e você tem dentro de você uma dor, porque você acha que Deus não viu aquilo que aconteceu em sua vida. Talvez você se encontre aqui nesta noite e você acha que Deus não deu a paga pelos sofrimentos e as coisas que você passou em sua vida. Deus não dorme. Deus vê todas as coisas, inclusive a que eu e você fazemos. Ele julgará todo o mundo. Pregue a urgência da salvação para aqueles que ainda estão diante de Cristo. Precisamos pregar a urgência da salvação. Precisamos anunciar Cristo Jesus. Precisamos falar sobre a maravilhosa graça que nos salvou e nos redimiu de todo o nosso pecado. Precisamos anunciar Cristo Jesus. Precisamos falar para os nossos: Cristo está voltando. Ele não tarda, Ele está próximo. Arrependa-te dos seus maus caminhos e se volte para Deus, pois Ele está voltando. Veremos da parte 16b até a 17, o dia do Senhor de refúgio e esperança. Acompanhe comigo o versículo de número 16, a parte B, que diz assim: e o refúgio do seu povo é a fortaleza dos israelitas, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos
israelitas. É o Senhor quem precisa ser o seu refúgio bem presente na hora da angústia. É a Ele quem você precisa recorrer, pois Ele é refúgio para a minha e a sua vida. Naquele grande dia, onde as nações estão sendo julgadas, a igreja do Senhor se refugiará no sangue de Cristo Jesus. Deus é refúgio para o seu povo. Jerusalém será santa e segura. Acompanhe comigo 17. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, e o meu santo monte Jerusalém será santa. O juízo não é só destruição, mas restauração para quem pertence ao Senhor. Por isso, no início eu disse que talvez você imagine um juízo, uma grande explosão, algo acabando e destruindo tudo. Mas o juízo não é só uma destruição, mas a restauração para quem pertence ao Senhor. Acompanhe comigo sua Bíblia, que diz assim, o finalzinho do 17: e estrangeiros não a ocuparão mais, será santa, e os estrangeiros não a ocuparão mais. Aonde o Senhor quer te levar, não há choro, não há dor, não há lágrima, não há sofrimento, pois Ele estará conosco e enxugará de nós toda lágrima. Salmos 46, versículo 1 nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro bem presente na hora da angústia. Em Apocalipse 21, 1 ao 5, e verei a nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. O Senhor enxugará toda lágrima de mim e de você. Não tema o juízo de Deus, pois Ele vem para nos redimir, para nos salvar. Mas caso você se encontre aqui nesta noite e a sua vida que você tem vivido se encontra longe do Senhor, volte enquanto é tempo. Volte enquanto o Senhor tem dado oportunidade para se arrepender. A presença do Senhor é como um abrigo em meio a uma tempestade. Deus é segurança em meio aos caos do mundo. A presença do Senhor, ela é um abrigo para aqueles que creem. É um abrigo para aqueles que confiam. É um abrigo para aqueles que buscam a vontade do Senhor. Nós vimos nesta mensagem sobre o dia do Senhor. Será um dia de juízo para os que rejeitaram a Deus, confronto com toda a justiça, refúgio e restauração para os que confiam em Cristo Jesus. Onde você está hoje? Do lado do juízo ou do lado da esperança? Aonde encontra a sua vida no dia de hoje? Do lado do juízo de Deus ou no lado da esperança? Hoje é dia de se reconciliar com Deus e buscar refúgio em Cristo Jesus. Hoje é dia de se reconciliar com Deus e buscar refúgio em Cristo Jesus. Hoje é dia de se arrepender de todo o seu mau caminho, de se voltar para Deus. Quem sabe Deus não muda a história da sua vida. Que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Poderoso Deus, eterno